Santos vende Kaique para clube espanhol por 37,5 milhões de reais. Depois de ficar de fora da partida deste domingo, na vitória sobre o Atlético Goianiense, o zagueiro Kaique está se despedindo da Vila Belmiro. O Santos negociou o defensor junto ao Almeria, da Espanha. Kaique foi negociado por 7 milhões de euros, cerca de 37,5 milhões de reais, sendo que o Peixe é detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, embolsando 26 milhões de reais. Além disso, o Santos receberá 20% do valor de uma futura venda do zagueiro. De acordo com a apuração do UOL, o negócio depende apenas de um detalhe para ser fechado. O Santos aguarda uma resposta do Barcelona, que detém a prioridade de compra do jogador. Na temporada, Kaique participou de 18 jogos do Peixe e anotou um gol. No jogo contra o Deportivo Táchira, que terminou com a eliminação na Copa Sul-Americana, o zagueiro atuou improvisado na lateral direita. A venda do zagueiro Kaique ao Almeria é a 8ª maior venda da história do Santos. Um dos garotos mais novos a marcar gol na Libertadores, o zagueiro chegou ao Santos com 8 anos de idade para atuar no futsal. Aos 10 anos, foi transferido para o campo e integrado à categoria Sub-11. Kaique teve sua primeira oportunidade na equipe profissional em 2021, na estreia do Campeonato Paulista com o técnico Ariel Holan. Em 2021, se firmou como titular absoluto da zaga santista, tendo ao todo 55 jogos e 2 gols marcados. Ele é o jogador de base com a avaliação mais positiva por outros grandes clubes da Europa. Além disso, o zagueiro acumula convocações para a seleção brasileira de base e atuando, inclusive, como capitão. A maior venda da história do Peixe é o negócio que levou Rodrigo para o Real Madrid, da Espanha. O atacante foi negociado com os espanhóis em junho de 2018 por 45 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais na cotação da época, mas defendeu o Santos até meio de 2019. Na sequência, está o negócio que fez Gabriel Barbosa deixar o Santos para jogar na Inter, da Itália, por 100 milhões de reais. Quem completa o pódio é Neymar, com uma transferência muito polêmica. O craque deixou o clube em 2013 por 72 milhões de reais, mas Santos e Barcelona travaram uma grande batalha na justiça depois disso. Em julho de 2020, o Peixe perdeu uma ação que movia no TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, contra os espanhóis. O Santos pedia 61 milhões de euros, cerca de 368 milhões de reais de indenização pela transferência, sob a alegação de que os pagamentos ao pai do jogador deveriam ser repassados ao clube. Na sequência vem Robinho, do Real Madrid, Thiago Maia, do Lille, Giovânio, Tihan Quanjan, Lucas Veríssimo, do Benfica, agora Kaique, ao Almeria, Diego, ao Porto, Danilo, ao Porto e Alex, ao Chelsea. Outros negócios significativos na história do clube envolvem Paulo Henrique Ganso, Felipe Anderson e Bruno Henrique, todos na faixa dos 23 milhões de reais. De saída, Ricardo Goulart não treina no Santos nesta segunda-feira. O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, depois da vitória por 1-0 diante do Atlético Goianiense, na Vila, pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares no confronto fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais jogadores treinaram no campo. A ausência foi o meio-atacante Ricardo Goulart. O jogador negocia a rescisão contratual e não deve mais jogar pelo Santos. Na semana passada, ele entrou nos minutos finais do confronto contra o Deportivo Táchira pela Copa Sul-Americana e desperdiçou uma cobrança nas penalidades. O Peixe foi eliminado da competição. No sábado, o Santos informou que o jogador havia sofrido um desconforto muscular na atividade e, por isso, ele não seria relacionado para a partida contra o Atlético Goianiense. Nesta semana, o empresário do camisa 10, Paulo Pintumbeira, vai se reunir com a diretoria santista para acertar os detalhes de como será a rescisão do contrato, caso de fato aconteça. O Peixe trata o assunto com calma devido aos altos valores da negociação. A chegada de um novo treinador também pode mudar o cenário. Desde que foi contratado, Goulart entrou em campo apenas 30 vezes, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Ele chegou a ser titular no começo da temporada, mas perdeu espaço com o técnico Fabian Bustos. O camisa 10 foi anunciado pelo Peixe no dia 11 de janeiro. A negociação era considerada mais difícil, porém viável. O jogador aceitou a proposta com salário de cerca de 500 mil reais, além de bônus por ações de marketing. Goulart ficou empolgado com o projeto apresentado pelo Santos e assinou um contrato de 2 anos de duração. Com passagens por Santo André, Internacional, Goiás, Cruzeiro, Palmeiras, Guzangão Evergrande,
o atleta de 31 anos estreou pelo Santos na vitória por 2-1 sobre o Corinthians, de virada, no dia 3 de fevereiro, na Neoquímica. Executivo do Orlando City recusa a proposta do Santos. O Santos continua procurando um executivo de futebol para substituir Edu Dracena, que deixou o clube na última semana. O principal alvo do clube era Ricardo Moreira, do Orlando City, mas o profissional recusou a proposta. Em busca de alguém com experiência na função, o Santos procurou Ricardo nos últimos dias. O executivo de futebol do Orlando City chegou a se reunir via videoconferência com o comitê de gestão e prometeu pensar na proposta feita pelo clube. Ricardo Moreira, porém, tem mais 2 anos e meio de contrato com o Orlando City, onde é responsável por toda a estrutura de futebol profissional e de base. O executivo se mostrou honrado com o convite do Santos, mas acabou recusando a proposta por estar liderando um novo projeto e no meio da temporada por seu clube. O Peixe, que contava com o sim de Ricardo Moreira, agora busca alternativas para o cargo de executivo de futebol. O perfil do profissional é visto como ideal para a função. Além de formações em Direito e Gestão Esportiva no Brasil, o dirigente do Orlando City tem pós-graduação em negócios de mídia, entretenimento e esportes em Harvard. Agora, a diretoria do Santos busca profissionais com perfis parecidos com o de Ricardo Moreira para a função de executivo de futebol. Um dos nomes procurados pela diretoria santista é o de Paulo Brax, atualmente sem clube. Advogado, o profissional trabalha com futebol desde 2008. Destacou-se nas categorias de base e no futebol profissional do América Mineiro, até ser convidado para ser executivo do Internacional, clube no qual trabalhou até março de 2022. O Santos, apesar da pressa para fechar com o novo executivo, tenta evitar novos erros e não tem contratado muitos nomes para o cargo. A ideia é dar um tiro certo. A primeira tentativa, porém, não teve um final feliz. São Paulo nega a proposta do Santos por Jonas Toró. Fora dos planos do clube para o restante da temporada, o São Paulo recusou a primeira proposta do Santos para contar com o atacante Jonas Toró. Com o contrato até o final do ano, a ideia do Peixe era conseguir uma liberação antecipada do atleta com a compensação financeira em uma futura venda. O time do Morumbi, porém, recusou liberar o atleta para um rival, ainda mais de graça. Com isso, a diretoria do São Paulo deixa claro que não pretende reforçar um rival sem nenhuma compensação financeira. Com 23 anos, Jonas Toró já pode assinar um pré-contrato com outro clube, e o clube alvinegro vai avaliar os próximos passos da negociação. Aumentar a porcentagem em uma futura venda não está descartado. O atacante já começou a temporada fora dos planos do São Paulo, treinando separado do elenco profissional. Toró foi emprestado no ano passado. Primeiro ao Sport, onde não rendeu, depois terminou a temporada no Atlético Goianiense. Sem outros interessados, voltou ao São Paulo em janeiro. Toró estreou com a camisa tricolor em 2019, após se destacar nas categorias de base do Primavera. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, no Sul-Americano da categoria, disputada em 2019. Foram 49 jogos com o time de Morumbi e 5 gols marcados. Alguns clubes da Europa chegaram a sondar a situação do atleta, mas nenhuma proposta foi concretizada. Ludogorets, da Bulgária, foi o maior interessado. Fora dos planos da comissão técnica, o São Paulo não deve renovar com o jogador. Santos acerta empréstimo do meia Lucas Lourenço ao CSA, na Série B. O Santos acertou o empréstimo de Lucas Lourenço ao CSA. O meia revelado nas categorias de base do Peixe atuará na Série B do Campeonato Brasileiro até novembro. Grande destaque na base do Santos, Lucas Lourenço foi promovido ao elenco profissional em 2020 e ainda não vingou. Ele atuou emprestado no Londrina em 2021 e no Santo André neste ano. O Santos acredita que Lucas Lourenço é um caso de maturação tardia. O clube crê que, com uma sequência de jogos, ele pode retomar a confiança e ser útil ao retornar na próxima temporada. Aos 21 anos, Lucas tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2024. O CSA, o 17º, está na zona de abaixamento da Série B com 16 pontos. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.